and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. E no episódio de hoje, eu trago um cara que fala, o que ele fala sai do coração e entra no seu coração como vai entrar hoje. Então fica com a gente até o fim que tu vai se amarrar. O cara, só pra tu ter ideia, assim, quem é ele, tá bom? Bom, quando eu falo assim, quando eu fui falar hello, ladies and gentlemen, que é a minha forma de começar aqui, né? Eu já fiquei até meio assim, porque o cara é professor de oratória. Eu tô falando com um cara que é professor de oratória, né? Então como é que fica a minha oratória aqui, em cima disso? Você vai aprender, vai. Tu vai ver, olha só, tá só começando, tá? O cara tem formação em management, em Ohio. O cara estuda fora, estuda, pelo que eu vejo assim, acompanho ele, o cara tá em pleno, constante crescimento. O cara, ele já apresentou o UFC. O cara já apresentou o UFC, mano. Eu adoro esse meu Hello Ladies and Gentlemen, um pouco por causa lá do UFC. Do Buffer, né? Exatamente, adoro. O cara tá no mercado financeiro. Olha só, ele foi premiado, ele ficou entre os 10 melhores jornalistas de economia, finanças, mercado financeiro, jornalismo, assim, daquele político, assim, lindo. O cara é diretor e âncora do TC News. Estou aqui com Leonardo Levati. Bem-vindo, mano! Obrigado, Coen. Que honra estar aqui. Com essa apresentação ficou mais difícil. Não, eu tava falando com você nos bastidores que é muito mais comum pra mim estar na tua cadeira como entrevistador. Estar como entrevistado é muito diferente do que eu faço no dia a dia. Invariavelmente, quando você participa da TC News, sou eu fazendo pergunta pra você. Então hoje a lógica tá completamente invertida e como eu gosto de desafio, claro que eu topei estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos pra cima. E assim, qual o objetivo aqui? Eu sei que muita gente do meu público, né, como já conversamos um pouco sobre isso antes, muita gente do meu público me segue, porque se identifica comigo, né, alguma conexão que tem comigo e muitos entram no mercado através do trading, porque é uma forma mais rápida, teoricamente mais fácil, né? Bota pouco dinheiro, faz um curso e acha que vai viver daquilo. A gente sabe que no final das contas a maioria não consegue, mas muitos acabam migrando para alguma outra área do mercado financeiro. E como você é uma figura, além de expoente, uma figura inspiradora, porque assim, eu tô falando de quem vê, tô falando de quem vê do meu lado. Cara, porque assim, eu vi, quando eu tava pensando nele, quando eu tava pensando em você, que eu tava pensando, sabe aqueles memes, e que não é meme, na verdade, aqueles vídeos que a gente vê várias vezes, assim, da pessoa correndo, e alguém filmando do lado, você acha que é um drone ou uma câmera automática, mas não, tem outra pessoa correndo igual aquela pessoa. Tanto quanto. Sim. Então, no final das contas, o que eu vejo, eu queria fazer essa primeira pergunta pra você. Você, quando eu vejo no TC, né, principalmente, que é de onde eu vejo, eu queria também ouvir um pouco sua história do TC. Quando eu vejo você no TC, eu vejo você falar, por exemplo, quando a Adri me chama, tem oportunidade lá no TC, não é sempre com você, mas muitas vezes é. E aí, eu já fui também presencial lá, e eu falo, cara, a galera do TC tem uma pegada diferente da galera da mídia, dos veículos normais. Eu, por exemplo, falo com a Band, né? Ou eu falo com a CNN, qualquer um, Jovem Pan, sei lá. Eu falo, cara, eu sei que o repórter, ele vai estar lá, o jornalista, né, repórter, ele vai estar lá e vai me fazer perguntas que, de certa forma, estão dentro do script dele. Não é o dia a dia, às vezes mas na maioria das vezes não é, porque o cara fala sobre várias outras coisas, sobre guerra e chacina não sei aonde, assalto, que é sensacionalista, né, que acontece. Então eu sei o que responder, eu tô preparado, eu chego lá pleno e respondo tudo. Agora, quando eu vou no TC, quando eu falo com você ou com vocês, mas com você, cara, eu sei que alguma coisa pode me pegar na contramão que eu posso não saber. Não, porque são coisas mais pensadas, mais difíceis. Eu vejo, pelo menos, eu sinto isso. E aí, queria saber de você, Léo, como é que funciona, assim, o seu dia a dia? Existe um preparo? Eu vejo você correr igual o cara, entendeu? Você corre igual a mim, cara. Tipo, é surreal. Então, às vezes, eu vejo você precisando saber mais do que o cara que tá lá. Como é que funciona isso? Isso é bem legal, assim, pra gente começar essa troca. Até porque se você não corre tanto quanto o mercado te atropela. Então, você tem que estar no mesmo ritmo sempre. E é uma maratona, não deixa de ser. De segunda a sexta, uma maratona incessante. E mesmo no final de semana, se você não separar um tempo para estudar e se colocar completamente dentro do que aconteceu de mais importante, você já vai começar a corrida na segunda-feira atrás. E se é uma corrida, você vai estar perdendo. Para quem?
eu sempre penso assim, pra mim mesmo. Uma vez me perguntaram, você é competitivo? Comigo mesmo, eu sou. E sou pra caramba. Eu quero necessariamente fazer um programa amanhã melhor do que eu fiz hoje. E peço para que a minha equipe como um todo sinta e pratique isso. Todo mundo buscando evoluir. Claro que tem dia que você vai acordar mais torto, você vai chutar pra fora, é do jogo. Mas a busca, o ideal é que a gente o tempo todo evolua. Isso pressupõe estudo constante, essa maratona, para usar a imagem que você mesmo colocou aqui na mesa. Rodrigo, por que a tua pergunta é muito legal? Porque me permite até fazer um gancho com o começo da minha caminhada, que nada teve a ver com o mercado financeiro, menos ainda com economia ou qualquer outro tema correlato parecido com esse. Eu tive como primeiro grande sonho profissional ser narrador esportivo. E consegui realizar em alguns veículos, projetos, e fui vivendo esse dia a dia de respirar o jornalismo esportivo e narrar esportes no geral, mas em especial o futebol. E por que é legal fazer essa analogia? Porque quando eu tô à frente do Manhã TC News, que é a revista das 8 ao meio-dia, na grade da TC News, eu não tenho a menor ideia do que vai ser o programa. Eu tenho de 0 a 100%, 30% do programa roteirizado. Os outros 70% do programa são absolutamente imprevisíveis. E lembra muito um jogo de futebol. Sim. Porque o cara pegou a bola, ele bateu do meio campo, eu não sei se ele vai colocar no ângulo, se ele vai isolar do estádio ou se o goleiro vai se consagrar. Como eu também não sei, quando começa a negociação, o mercado à vista, se Petrobras vai subir 10, se Vale vai ficar no 0 a 0, se a curva de juros vai explodir, se o dólar vai estourar, se o Ibov vai despencar, ou se de repente eu vou narrar daqui a pouco uma máxima histórica. Eu não tenho a menor ideia. E é não ter a menor ideia que torna a nossa comunicação, e aqui eu estendo isso a toda a grade da TC News, a proposta de cobertura nossa, uma comunicação que talvez seja mais simpática ao imponderável. Ela é menos roteirizada, portanto ela é menos engessada. E na medida em que a gente vai vendo para onde o mercado está indo, as perguntas vão surgindo, as curiosidades vão surgindo. Então quando você coloca assim, pô, às vezes eu vou ser entrevistado por você, aí você coloca uma coisa que, eu não estava pensando que ele poderia colocar alguma coisa assim. Nem eu estava pensando que eu poderia colocar uma coisa assim. Eu vou construindo o raciocínio junto com o entrevistado. A ideia jamais vai ser expor um entrevistado, colocá-lo numa fria, longe disso. Mas é, com muita humildade, dizer para quem está nos assistindo, olha, não temos bola de cristal aqui. Mas se o mercado se mexe através de narrativas e hipóteses de leitura, deixa eu ver com os meus convidados, com os meus entrevistados, quais são as hipóteses de leitura, quais são os cenários, e a partir disso, você aí do outro lado toma a decisão. E para fechar e te devolver a palavra, uma das coisas que eu mais gosto é quando eu faço uma pergunta para o entrevistado, ele fala assim, rapaz, não sei. E aí nós vamos construindo juntos. Porque saber mesmo o que vai acontecer? Ninguém sabe. Soubéssemos nós, a gente tava com o pé pra cima em alguma grande praia desse país ou do mundo, sim, só ganhando dinheiro sem fazer grande esforço, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Então um pouco dessa magia do imponderável que pra mim lembra muito a narração esportiva. Penso que a linguagem da TC News, ela guarda um pouco dessa essência. Guarda. E eu gosto muito a forma que você fala, porque traz um nível... Devem ter te falado isso já, provavelmente, né? Não sei, traz um nível de adrenalina um pouco maior que é semelhante a uma narração mesmo, ou de um jogo de futebol, ou de alguma coisa assim. Legal. E é legal, porque prende a gente, hipnotiza a gente. Olha só. Né? Então é bem interessante. E aí eu queria te perguntar, então, sobre isso. Por exemplo, oratória. Queria falar sobre oratória. Legal. Você é professor de oratória. Eu já fiz curso de oratória, porque eu falo, então eu gosto de me aperfeiçoar no que eu falo. Nem precisava, teoricamente, né? Mercado e tal, mas eu gosto de me aperfeiçoar. Eu gosto de saber se o público está gostando, se estão conectados comigo, se eu estou sendo útil para eles, se eu estou sendo agradável para eles e por aí vai. E então, por exemplo, eu estava lembrando, ontem eu estava com a Flávia, minha esposa, ela está dando uma mentoria para médicos. Ela é mestra, uma mentoria para médicos. Negócio de clínica lá e tal. E aí ela fala muito rápido. Fala bem, ela é inteligente, muito mais que eu, muito mais rápido que eu. E aí eu falei assim, Flavinha, quero só te falar uma coisa, uma dica, que eu vejo você dar aula. Cara, não entra e fala durante 2 horas, ela preparou 100 slides. Falei, cara, coitado dos alunos, durante 2 horas não fala no mesmo tom. Porque ela entra e vai. Cara, muda um pouco, muda o personagem, fica ciclando entre eles. É o mínimo que eu aprendi. Cicla entre eles sobre os personagens. Então, às vezes, vai ter que ser o mago, às vezes gesticula um pouco. Às vezes os você arquétipos. Os arquétipos, vai ser meio guerreiro, vai ser assim, minimamente, né? Pra poder mudar um pouco a forma que você vai, né? Só que em você, eu queria te perguntar isso. Eu percebo que, além da técnica, você tem uma articulação muito boa também no sentido do vocabulário. E isso não é qualquer um que tem. Isso é... Porque técnica a gente faz um curso. Tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai demorar mais, mas alguma hora vai.
Agora, articulação, você tem que ter uma base maior para alguma outra coisa. Então, eu queria saber, primeiro, da onde que vem isso, se isso é treinável ou não, se é uma leitura, são várias leituras, deve ler muito, provavelmente e tal, porque você tira a palavra, aqui eu vi, cara, você tira palavras que, cara, juntando com a tua forma de falar, né, intensidade, entonação, cara, tudo junto faz uma coisa ficar mágica, como muito narrador, não todos, mas muito narrador. E a segunda coisa é se você se inspirou em alguém para começar a narrar, querer narrar futebol, e hoje, se você se inspira em alguém para ser quem você é, esse teu personagem, porque no final, somos personagens de várias coisas, né? Eu sou personagem total, porque pessoalmente eu sou uma pessoa e ao vivo eu sou outra. Então, eu queria saber. É isso. E o sucesso de um personagem está justamente na coerência que esse personagem tem com a pessoa que esse personagem é. Então, é natural que o Rodrigo esposo, marido, seja um Rodrigo, que o Rodrigo pai seja um outro Rodrigo, que o Rodrigo trader seja um terceiro Rodrigo e que um Rodrigo das lives seja um quarto Rodrigo. Mas há uma essência que tem que permear todos, senão fica artificial, senão fica falso. E acho que é legal pegar o final do teu raciocínio para conseguir trazer esse complemento. Você consegue isso. Você atravessa várias diferentes dinâmicas de comunicação no teu dia a dia e consegue preservar a tua essência, qualquer que seja o contexto. É um pouco disso que fala de uma boa comunicação na minha forma de enxergar. Mas primeiro assim, agradecer a generosidade, você me deixa muito à vontade, é um excelente apresentador aqui no sentido de acolher, então fico feliz. Vários pontos da tua fala permitem que eu aprofunde algumas questões. Por exemplo, a primeira coisa que eu costumo dizer ao pensar oratória é que comunicação é contexto. E essa frase implica uma pergunta obrigatória que é, legal, então o que é contexto em comunicação? E para a gente pensar o que é contexto em comunicação, nós precisamos de no mínimo 3 pilares. Eu preciso saber a respeito do público, eu preciso saber a respeito do assunto e eu preciso saber, muita gente subestima isso, a respeito do ambiente em que a comunicação vai se dar. Se eu não tiver esses 3 pilares bem resolvidos, se eu não tiver esses 3 eixos muito claros, invariavelmente a minha comunicação vai gerar ruído ou pode até fracassar num sentido mais grave do termo. Mas você nem sempre você sabe quem é o público. Aí temos um problema. Online, né? E há caminhos para você contornar e amenizar. Mas o ideal é que você tenha o mínimo de subsídio, evidência, pista para calibrar melhor a tua comunicação. O público é intuitivo de explicar. Eu preciso saber com quem ou para quem eu vou falar. Eu preciso ter pistas de realidade socioeconômica, cultural, de bagagem, de repertório, se eu sou mais generalista, se eu sou mais específico. Eu preciso conhecer e alinhar expectativas com esse público. Então, comunicação é contexto, o público é um pilar. Vamos falar um pouquinho de ambiente? Se eu tô no Instagram, não é legal pra caramba fazer de vez em quando uma enquete pra saber o que é que o meu público espera de mim? Não é bacana checar qual é a persona que o público enxerga em mim, a fim de que eu saiba se eu tô ou não correspondendo ao que as pessoas ali querem encontrar? Porque de duas uma. Ou as pessoas querem encontrar alguém que eu tenho conseguido ser, ótimo. Ou as pessoas querem encontrar alguém que eu não tenho conseguido ser. Aí a pergunta é existencial no digital. Faz sentido que eu seja como as pessoas gostariam que eu fosse? Ou faz sentido que eu me posicione de uma tal maneira que eu vou precisar mudar de público? Então você percebe como os 3 pilares se retroalimentam? O ambiente costuma ser subestimado porque ele é o menos intuitivo. É fácil, na hora de te contratar para uma palestra, você perguntar no telefone, para quem quer que eu vou falar? Ou com quem que eu vou falar? E ainda, sobre o que você quer que eu fale? Porque se você disser, fala sobre trade, cabe um mundo nisso. Mas se você quiser que eu fale da importância do stop loss no dia a dia de um trader, pensando o risco Brasil, aí eu tenho um recorte muito mais claro, um assunto muito mais claro. Mas não é tão comum a pessoa falar qual é o ambiente em que eu vou fazer essa palestra. Porque se eu estou num auditório, com o apoio de slides, eu tenho um ambiente. É um ambiente mais discursivo, eu provavelmente vou estar num palco, o público vai estar abaixo de mim, eu tenho uma configuração. Se eu estou não num auditório, mas numa sala de reunião que vai ter um formato em U, querendo ou não, eu já tenho um ambiente que me aproxima mais. Eu tenho um formato de comunicação que me deixa mais na horizontal do que na vertical. Mudou o ambiente. Quantas vezes você não recebeu um WhatsApp que você olhou e falou assim, isso aqui era um e-mail. Quantas vezes você não recebeu um e-mail e falou assim, pelo amor de Deus, isso aqui era um WhatsApp? Então, a plataforma por onde eu comunico também molda a minha comunicação. Esses 3 eixos são determinantes para a gente pensar comunicação e, a partir disso, oratória. A oratória é uma soft skill. Ela é uma habilidade de primeira camada. Ela permeia toda e qualquer dimensão da vida. Quem investe em oratória fala melhor na dimensão pessoal, na dimensão familiar, na dimensão afetiva, na dimensão profissional, e fala melhor consigo mesmo. Porque se a oratória me convida a reunir uma série de técnicas que me ajudam a traduzir melhor os meus pensamentos, eu também vou
aprender a organizá-los melhor antes de traduzi-los. Então, a oratória é um grande gol. E quando você menciona a oratória e chega para tua esposa e diz assim, Flávia, Flavinha, na boa, assim, 100 slides, 2 horas... Tenta mudar um pouco a voz, que foi o que você colocou aqui. Isso alude a um conceito fantástico da oratória, que é modulação. É a capacidade que eu tenho de alterar a maneira como eu falo enquanto eu falo. Então, para você que está acompanhando, não sei se no celular, no tablet, no computador, onde quer que você esteja aí, em casa ou fora dela, imagina que eu falasse o tempo todo assim... Pô, tô super feliz de estar aqui, é uma emoção enorme, tô gostando bastante. A qualquer momento a gente pode falar, inclusive, do começo da minha caminhada, vai ser uma ótima oportunidade. Vocês estão reparando que eu tô adotando a mesma velocidade, o mesmo tom, a mesma intensidade. E se eu perpetuo isso, daqui a pouco alguém vai ter sono. Você vê que eu nem simulei aqui uma coisa do tipo, olá, tudo bem? Eu tô muito bem de estar aqui, tá ótimo, tá bacana pra mim, etc e tal. Mas é a mesma coisa. No primeiro exemplo eu estava um pouco mais empolgado, mas eu continuo não variando. Como agora eu estou menos empolgado, mas eu também continuo não variando. Então o que você recomendou para tua esposa é o que um professor de oratória recomendaria em termos de modulação. Pô, modula mais, altera, dá um pouco mais de musicalidade, corpo, imprevisibilidade para a fala. É muito legal, até pelo alinhamento de expectativas, que o público saiba sobre o que você vai falar. Do contrário, muita gente chega pro evento, mas na medida em que esperou que você falasse de A e você corre para B, o público pode até ficar um pouco solto. Mas é muito importante que o público não tenha ideia de como você vai falar. Então, o que você vai falar é um alinhamento determinante. Como você vai falar é onde você vai surpreender, instigar, cativar o público e a audiência. Adorei a imprevisibilidade para fala. Adorei, porque eu uso muito isso sem saber. Às vezes, eu usava mais, até não sei se vale a pena voltar a usar, mas pode ser uma boa. Tipo, eu falava e de repente eu falava mais alto, parava, dava um susto, fazia uma... A pausa é valiosa. Se você pegar um discurso do Barack Obama, é uma aula sempre. Esquece aqui se você tem preferência política partidária por republicanos ou democratas, não é isso que está em jogo não. Estou me referindo ao orador Barack Obama, que para mim é um dos exemplos mais completos que a gente tem à disposição para acompanhar falando. É uma aula, sobretudo de pausa. Tudo que ele faz muito bem. Mas a pausa é onde, para mim, ele é mestre. Caramba. Então, mas aí o que eu te perguntei, continuando. Você se inspira em alguém? Isso, se inspirou em alguém? E a parte também do conteúdo, as palavras que você usa. Sim, bem legal, que é a questão do vocabulário e tal. Vamos primeiro para a inspiração. Tá. Essa tese que eu vou dizer aqui para você, ela não é minha, não. Ela é do Kleber Machado, que é um narrador por quem eu tenho profunda admiração. Aliás, mais do que o narrador esportivo. Eu penso que as pessoas até o reduzem quando o tratam como narrador esportivo, com todo o mérito e a dignidade de um narrador esportivo. Na verdade, o tom aqui é de elogio, não de crítica, no sentido de que o Kleber, para mim, é, antes de tudo, um grande comunicador. Mais do que um comunicador esportivo, ele é um comunicador num sentido mais amplo. É um brilhante entrevistador, é um cara de bagagem, de pensamento complexo. Eu admiro muito o Kleber Machado, é uma das minhas referências. Que legal. E a tese é dele. Ele, certa vez, numa entrevista, disse o seguinte: olha, existem 3 dinossauros, ele não usou esse termo, mas assim, 3 grandes pilares para a gente pensar a narração esportiva no Brasil. Um pilar é o Silvio Luiz. Porque o Silvio Luiz, saudoso Silvio Luiz, partiu recentemente, ele consegue dizer que o cara vai chutar a bola sem dizer que o cara vai chutar a bola. Porque ele parte do pressuposto que você está vendo que o cara vai chutar a bola. Então, se eu tenho uma estética, olha aí o ambiente na comunicação. Se a estética é televisiva, eu tenho a imagem como uma das camadas da minha comunicação. Se ela é uma das camadas da minha comunicação, eu não preciso que o verbo, que a palavra, redunde com a imagem. A imagem já está me dizendo uma coisa, a palavra tem que complementá-la, não substituí-la ou brigar com ela. Essa foi uma briga que, no sentido amplo, o Silvio, não vou dizer que perdeu, mas assim, ele ficou muito destacado, porque só ele, por uma questão de talento absurdo, de opção, de estilo, conseguiu abrir mão da imagem. Do tipo, né, vai sair o cruzamento, ele vai chover no pagode, qualquer coisa que ele falava, e ele fugia da literalidade que a imagem mesmo mostrava. Sem dúvida alguma, um dos pilares da narração esportiva. Eu vou construindo, eu vou chegar na tua resposta. O segundo pilar, entende o Kleber? Luciano do Vale. Luciano do Vale pela emoção absoluta que ele sempre impregnou na narração esportiva e por pensar o esporte no sentido muito amplo, numa época em que ele estava muito circunscrito ao futebol e malemar ao futebol. Muita gente da geração final dos anos 90 para cá tem aquela memória, apesar de agora os streamings... Agora não, mas já há algum tempo os streamings estarem desidratando isso. A gente tem aquela memória de quarta-feira à noite, domingo à tarde é futebol.
Nem sempre foi assim. O futebol ele custou a entrar na grade da TV Globo, que ainda era a nave-mãe toda poderosa, hoje menos poder do que já teve, ainda sendo a referência que é, no sentido de TV aberta, ainda tem um protagonismo inegável, mas já teve um protagonismo muito maior. E o futebol custou a entrar na grade. O Luciano do Vale, numa época em que o futebol, e olhe lá, tinha algum espaço, já pensava o esporte num sentido tão mais amplo. E com o microfone na mão, era um cara de emoção que dispensa descrições, apresentações. O Luciano do Vale é um dos pilares. E o Galvão Bueno é o outro pilar que o Kleber aponta, no sentido de dizer também da emoção, da precisão, do estilo Galvão e do que ele construiu para a figura do narrador esportivo, pensando em profissionalismo e uma coisa meio astro que ele conseguiu incutir. O narrador esportivo tinha um papel relevante, mas não era um papel de elenco de uma televisão como passou a ser. O Galvão tem muito esse mérito no racional do Kleber Machado. Por que eu tô dando essa volta? Porque quando eu pensei em narração esportiva na minha vida, um pouco do que eu idealizava era esses três, ou era o mix que esses três poderiam produzir. Falei, como é que eu consigo tirar um pouquinho de inspiração do Silvio Luiz, um pouquinho de inspiração no Luciano do Vale, um pouquinho de inspiração no Galvão Bueno. Mas ao mesmo tempo eu tenho a referência do próprio Kleber Machado, a quem eu fiz logo menção, e vem o rádio na minha vida. Porque quando na adolescência, ensino médio, eu vislumbrava a narração esportiva, eu pensava em TV. Mas o meu pai, que sempre amou rádio, ele falava, sai daí, garotinho, antes da TV, rádio. O rádio é o caminho, o rádio é a escola. Eu meio que, ainda mais a minha geração, eu sou de 94, quer dizer, eu cresci muito na televisão, vendo TV aberta, então eu idealizava muito mais a TV. E o meu pai tinha toda a razão. Tanto é que eu fui estudar rádio, eu fiz curso de locução, eu comecei a mergulhar muito mais no dia a dia do rádio. E aí eu tomei contato com um personagem que, ironicamente, morreu nos microfones em 94, que é o ano em que eu nasço, o Osmar Santos. Osmar Santos tinha um estilo, ele era um divisor de águas na história da narração esportiva pelo rádio, pelo dinamismo, pelo vocabulário, pelas tiradas que ele conseguiu imprimir na comunicação radiofônica, até aquela altura um pouco mais engessada, nem por isso entediante, mas mais engessada do que depois de Osmar Santos. E eu me apaixonei pelo Osmar Santos. Eu via os materiais, as narrações e falava, meu Deus do céu, mas quem que é esse cara? Que espetáculo! E comecei a estudar muito mais o Osmar. O Osmar entrou como uma referência. E assim foi a trilha no rádio. E o rádio, sobretudo o esportivo, pelo dinamismo, pela velocidade, ele exigiu desde muito cedo que eu tivesse conexões mentais mais rápidas para a construção da linguagem. Que eu tivesse necessariamente um vocabulário que pudesse me amparar diante das imprevisibilidades de um jogo. Então não adianta eu falar assim, Cohen domina pelo lado direito, toca para Emerson. Aí o Emerson volta pra você e fala, Emerson, toca pra Cohen. Aí daí a pouco você dá a bola no Emerson, não. Cohen, toca pro Emerson. Pô, eu usei 3 vezes o verbo tocar a bola, né? Tocar a bola é a expressão, o verbo tocar. Aí denuncia uma fraqueza de vocabulário. Então eu vou dizer, aí o Rodrigo Cohen dá um tapa pela direita, solta pra Emerson, recebe de volta, toca pra Emerson. E aí quais outros sinônimos dá pra colocar? Tantos quantos, né? Toque, entrega, empurra, solta, joga, deixa de lado. Você tem várias expressões. Então, esse exercício de falar muitas vezes a mesma coisa, com verbos, palavras e recursos diferentes, o rádio esportivo me deu, apesar de eu ter tido uma vida relativamente curta dentro dele. E aí vem a leitura, sobre a leitura, que é a questão do vocabulário num sentido até mais amplo. Eu tive uma paixão negociada e construída com a leitura. Ela não é original na minha vida. Eu nunca fui um leitor assíduo na minha primeira infância ou mesmo na adolescência. Mas na medida em que eu fui calibrando a minha caminhada para o jornalismo, eu falei, eu vou precisar ler, eu vou precisar ficar muito mais apaixonado por literatura, por notícias, reportagens, revistas. E isso foi meio que negociado, do tipo, eu não tenho o hábito da leitura, vou precisar desenvolver e intensificar. É uma paixão que quando se cristaliza, não volta tão cedo. Na verdade, ela não se desmonta. Eu hoje leio muito mais, gosto muito mais de ler e sinto muita falta quando eu não tenho um livro por perto. Se eu abrir a minha mochila agora, você vai ver que tem um livro ali. Porque se eu pegar algum trânsito, etc., eu saco esse livro e começo a folhear e dou sequência na leitura. Então a leitura foi uma paixão negociada. E eu te devolvo a palavra em cima de uma coisa que você colocou logo na tua primeira intervenção aqui. Você disse assim, eu vejo que você tem uma facilidade, uma coisa que até, você usou o verbo, hipnotiza a gente, de onde vem isso e tal. Cohen, muita gente me pergunta se oratório é dom ou se não é dom, se é treinável. Você mesmo usou essa palavra, é treinável, não é treinável? Como é que eu costumo responder esse tipo de pergunta? Certamente, e
isso é o fascinante da vida, as pessoas vêm ao mundo com alguma predisposição a alguma coisa. Alguns vão chamar de dom, outros vão chamar de talento, outros vão chamar de vocação, outros vão chamar de predisposição. Quem está nos acompanhando pode chamar como quiser. Eu sou um homem de fé, prefiro até usar a palavra dom. De modo que sim, há facilidade para se comunicar em algumas pessoas e há dificuldade para se comunicar em outras pessoas. Como tem gente que tem facilidade de entrar num gramado e mandar muito bem no futebol, e tem pessoas que vão ter um profundo desafio de fazer um lançamento legal com a bola. Como qualquer área da vida. Então, eu sou um jogador muito esforçado. Eu começo a minha carreira de jogador da escola sendo o último a ser chamado. Depois eu passei a ser no meio ali, intermediário, entendeu? Craque nunca fui, mas diante de muito esforço. Então, essa verdade é uma verdade na minha forma de enxergar. Existe sim a predisposição, a facilidade, o dom, chame como quiser, existe. Mas também existe. E não substitui treino, hábito, busca, disciplina, esforço. Tudo isso existe. E se eu tivesse que escolher uma dessas dimensões, eu certamente ficaria com a segunda. Se alguém dissesse para mim, tudo bem, muito prazer, você vai para o planeta Terra agora. É o seguinte, você prefere ter o dom da comunicação ou prefere ter aquela disciplina, aquela sede, aquela fome para treinar a comunicação todo dia? E eu te diria, eu prefiro a segunda camada. Porque eu já vi muita gente com dom, com talento, se perder. Não estou falando necessariamente de oratória, de várias habilidades da vida. Caras que eu já vi de perto. Pô, o cara tem uma sede muito legal, hein? O cara, assim, de talento, né? O cara é diferenciado, o cara chegou com muito gás, mas ele não consegue sustentar isso. E o oposto eu também já cansei de ver. Pessoas que vêm com dificuldade, mas com abertura, com interesse, com humildade e com muito esforço, com muita disciplina, conseguem ser tão boas ou melhores do que aquelas que tinham mais a questão do dom. Então é um pouco por aí que eu costumo navegar. Cara, quando você falou muita coisa, a tua velocidade é 2x, 3x, né? Então, eu nem consigo anotar direito as coisas. Você tava falando, tem que anotar o que você tá falando, mas não consigo. Você começa outra e fala, cara, será que eu presto atenção ou será que eu anoto? Me interrompe, se eu me empolgar, você me interrompe. Não, tá bom, tá ótimo, continua assim. E aí, o que você falou, que eu achei fez muito sentido, você falou, porque eu tive que desenvolver também. Pô, mas realmente, no jogo de futebol, imprevisibilidade, o cara passando, tem que criar vocabulário para a mesma coisa com palavras diferentes. Uma coisa que você vai desenvolvendo na tua cabeça, suas ligações têm que ser mais rápidas, senão você é expulso do jogo. Né? Você Isso. sai do game que você tanto sonhava e faz hoje bem feito. E como foi a migração pra parte, não no mercado financeiro ainda, como foi a migração pra parte de luta, que eu vejo também, você foi o UFC, você fez, e cara, eu me amarro, adoro luta, desde pequenininho adoro. Você sabe, eu não gostava de luta, hoje sim, hoje eu me amarro em luta, mas no começo foi um acidente que se tornou uma plataforma muito legal de carreira e eu vou detalhar pra você. Mas até um reparo à tua fala, um ajuste à tua fala, um complemento a ela. Os eventos que eu fiz até hoje, eles não podem ser considerados, chancelados como do UFC, mas eu sei o que te levou a dizer isso. É que eu faço o LFA. E o LFA é o que a gente... Isso, que é transmitido pelo UFC Fight Pass. Então, e o LFA, além de tudo, é a antessala para o UFC aqui no Brasil. Então, vários atletas que vislumbram, sonham, idealizam o UFC... Porque o UFC é o top, né? Os atletas, eles conseguem a maior vitrine através do LFA, que não à toa é transmitido pela plataforma de streaming do UFC. Mas não deixa de haver um vínculo, uma conexão entre as duas coisas. Por isso, um complemento à tua fala. Agora, veja só. Era 2013, 14, por aí. E um querido amigo, João, ele chegou pra mim e falou assim... Leozinho, é o seguinte, ele estudava engenharia no Mackenzie, ao lado de um grande irmão meu, que inclusive tem tudo a ver com a minha chegada ao mercado financeiro. Já, fatalmente, quando você abordar, eu vou ter que citar o nome dele. Sim. E com muito orgulho. Um amigo que eu tenho 30 anos, eu tenho ele como amigo há 25. Uau. E esse amigo em comum me apresentou ao João. O João, então, soube que eu adorava a comunicação. À época eu estava trabalhando na TV Globo como estagiário em produção, que era trânsito por programas do entretenimento, Domingão do Faustão, programa do Jô, Altas Horas e afins. E o Paulo Zorello, filho, que é o Paulinho Zorello, que é o presidente do WGP, um evento de kickboxing, o maior evento de kickboxing da América Latina, ligou pro João e falou assim, João, eu tô com um desfalque aqui. O rapaz que faz aqui os anúncios das lutas, ele não vai poder por causa disso. Você tem alguém? Aí o João, bicho, ele meteu quase o terno do
pai do Zezé de Camargo e do Luciano, sabe? No Dois Filhos de Francisco. Sim, ficava ligando pras rádios. Tem aqui, os caras são bons, hein? Mas é teu filho? Não, eles são só bons, né? Sim. Fazendo ali toda a propaganda. O João falou, eu tenho alguém pra indicar. Não, o cara é muito bom, com certeza ele faz, tira de letra, mas já fez? Já deve ter feito, pode deixar... Aí o João, ele me deu um toque assim por mensagem e falou, Léo, é isso, indiquei você. Eu falei, rapaz, mas eu nunca fiz, luta não é comigo, não tenho a menor ideia como é que é. Ele, cara, só vai. E eu sou muito grato a ele. O Paulinho entrou em contato comigo e lá se vai um casamento de praticamente 10 anos fazendo o WGP, que é esse evento de kickboxing. E num primeiro momento, eu não curtia muito esse universo de luta. Eu não compreendia. Eu não tinha muita bagagem em luta, em arte marcial, para olhar para o ringue e encontrar sentido naquilo. Eu falei, pô, mas eu acho que é um negócio meio desproporcional que rola ali. E nada como a maturidade, você está no dia a dia para desconstruir completamente isso. As artes marciais nada mais são do que a disciplina da violência. Você disciplina a violência em prol do esporte, com absoluto respeito pelo adversário. Obviamente que tem o sangue no olho ali na hora do vamos ver, todo mundo quer ganhar. Mas assim, há uma noção profundamente respeitada por parte dos atletas, que é a seguinte: se o cara do outro lado não estiver lá, não tem luta, e vice-versa. Portanto, por mais adversários que vocês são, é preciso respeitar demais a coragem que cada um tem de subir naquele ringue. E a história dos atletas. Pô, Coen, que não é notícia nenhuma pra você, mas de repente pra quem tá nos assistindo, isso não é tão claro. Porque pelo menos pra mim não era e foi ficando mais concreto. Invariavelmente. A luta é o que é esperança, salva uma caminhada, abre uma chance de você não ir para um atalho muito perigoso. Sobretudo para esse Brasil de realidade socioeconômica sofrida em várias regiões. Então o que tem de atleta que encontrou no esporte, arte marcial, primeiro a vazão para colocar para fora uma série de revoltas, de incompreensões, de inseguranças que encontra no dia a dia. E depois, uma oportunidade de carreira através do esporte, não está escrito. É muita gente. Então, de repente, eu me vi muito mais envolvido, apaixonado, entusiasmado. E aí eu fui construindo um estilo de anúncio, um pouco de como eu faço, um bordão ou outro aqui, uma modulação de voz mais assim ou mais assado. E foi legal, foi ficando. Já estou, como te disse, há 10 anos entre um evento e outro que faço com o WGP. Tenho ali o contrato com eles já há bastante tempo. E no ano passado, o titular que fazia os announcements, os anúncios no LFA, ele, por uma estratégia de carreira, quis trazer mais a pegada da narração esportiva, não mais a de announcer. E aí abriu-se um espaço e um narrador do combate acabou indicando o meu trabalho, que desembocou em reuniões e vamos fazer de teste, fizemos uma, fizemos outra, tô lá com o LFA. Então é isso, isso é uma magia da comunicação. Você não tem ideia de quantas pessoas estão te assistindo, você não tem ideia de quem você alcança, você não tem ideia de como você toca as pessoas. Isso é muito especial. Então, mal imaginava eu que um dia eu faria o LFA. O LFA é em inglês, é um desafio, porque os anúncios são em inglês. E apesar de eu ter uma base interessante do inglês, cara, não é o meu dia a dia. O meu dia a dia é no português. Então me tira da zona de conforto, me obriga a estudar, me exige um jogo de cintura em inglês. Eu adoro o desafio, comecei falando isso, então... Sim. Também tenho gostado bastante. Cara, que demais. Que legal, pô. Parabéns. Obrigado. E cara, TC. Então, assim, minha galera conhece, obviamente, o TC, mas se pudesse falar um pouquinho sobre o TC atualmente, né? Quem é o TC, o que o TC faz, o que ele traz de bom para o público, para o Brasil, né, como um todo, para os investidores, claro. E a tua entrada no TC e como é que é o dia a dia do TC News também para a galera, porque assim, no final das contas, muita gente, acredito eu, tá, tem essa vontade de botar para fora e falar. E se inspira, com certeza, se inspira e pode se inspirar em você. Legal. Tá, para ser um Léo e chegar lá e falar em algum lugar ou, sabe, tá no dia a dia, até uma palestra, até alguma coisa assim. Lógico. Mesmo que não seja no teu nível, né, mas poder falar. Não, imagina. Até porque eu penso que a premissa de uma boa oratória é primeiro ter o que falar. É você dominar algum assunto e, se não domina ainda, correr atrás para dominar. Porque senão a gente cai no fenômeno Rolando Lero, aquele personagem icônico da escolinha do professor Raimundo, que tinha muita forma e pouco ou nenhum conteúdo. Então era um somebody love danado para ele contornar o vácuo dos conteúdos. Total.
pela forma, unicamente pela forma. Não sustenta. Você precisa ter um conteúdo, senão você vira inclusive chacota. Não à toa ele era um personagem dos mais engraçados. Então você tem que ter... Mestre. Amado mestre. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter domínio. A partir disso, a gente vai pensar na melhor roupagem, na melhor embalagem, no melhor conjunto de estratégias. E isso tem que ter bastante a ver com o seu estilo. Se não tiver a ver com o seu estilo, vai ficar artificial, vai ficar nitidamente enganação, e aí você não tem conexão com o público. Então quando você diz assim, de repente a pessoa não vai chegar num nível tal, em cima das referências que ela tem, entre as quais até mesmo você, eu digo, por um lado me honro o que você está falando, mas por outro lado, eu acho que o grande troféu de qualquer mentor de oratória, que eu também sou, é ver que a pessoa atinge o ápice de comunicador que ela, pessoa, pode atingir naquele momento, enquanto ela não tem condições de atingir ápices ainda maiores do comunicador ou comunicadora que ela é. Então existe só um jeito, Rodrigo Cohen, de falar. Não adianta, não vai ser o Léo, não vai ser o Silvio Santos, não vai ser o Faustão, não vai ser a Oprah, não vai ser o Barack Obama, é o Rodrigo Cohen. Isso é mágico, isso é espetacular, é a sua singularidade, é o seu estilo. Então a ideia nunca é, olha, silencia isso, adormece isso, vamos fazer de você um cara que se pareça com o ciclano. Não. Nesse terreno eu nunca entro. A minha ideia sempre é, quem é o Rodrigo Cohen? Quais são os valores e os princípios que o norteiam? O que ele quer comunicar? Qual é a persona através da qual ele quer tocar nas pessoas? Como é que o Rodrigo Cohen quer ser percebido? Ótimo, temos essas respostas. O que ele domina? Onde é que ele é uma autoridade para falar? É nisso aqui? Maravilha, temos todas as respostas. Agora a gente vai para a forma, para a roupagem, para a embalagem, para a estratégia, para o storytelling, para os arquétipos, e assim a gente faz o jogo acontecer. Bom, a tua pergunta, ela me deu brecha para falar disso aqui, e aí você toca no TC. Cara, o TC é uma passagem na minha vida, que ainda está em curso, a qual eu sou muito grato. Como é que funciona? Primeiro, o TC é a casa do trader, mas também do investidor, por que não? A própria TC News é uma prova viva disso, porque a gente recebe muitas perguntas de quem está preocupado com o curto prazo e com a próxima onda, mas nós também o tempo todo não abrimos mão de colocar na mesa os debates e os pensamentos de questões de médio e longo prazo, de grandes panoramas macroeconômicos, geopolíticos ou mesmo microeconômicos que podem nortear tranquilamente a visão de quem pensa numa alocação de capital médio e longo prazista. Então o TC é um grande ecossistema, abaixo do qual você tem diferentes serviços, arestas desse guarda-chuva, e a casa do trader, mas também do investidor, estão contidas ali. E a TC News é justamente o pilar, que é a vitrine do TC, porque por ela, a TC News, passam todos os contribuidores da casa. Então, o TC é uma grande comunidade, é o DNA do TC ser uma grande comunidade para amparar, para dar suporte ao trader investidor, através dos racionais e os contribuidores, que são as vozes mais relevantes que a gente tem internamente, para amparar e dividir o que está sendo feito nas estratégias deles, são protagonistas disso, enquanto a face de comunidade do TC. Esses contribuidores falam todos os dias através da TC News, que também é a ponte para a gente falar com outras vozes de mercado, entre as quais você. Como é a TC News, o espaço de amparo para o trader investidor nos momentos em que está tudo lindo, e geralmente tudo lindo costuma ser bolsa para cima, aí você fala, mas e quem está vendido, apostando na bolsa para baixo? Sim, nada é absoluto em economia, ou finanças, mercado financeiro, é sempre relativo, mas em geral, quando a bolsa está para cima, isso costuma coincidir com um ambiente mais favorável para o risco, portanto mais previsível, portanto menos complicado para se navegar. Então, mesmo em momentos assim, estamos lá, como também estamos lá em momentos em que de repente pintou um circuit breaker, de repente a bolsa caiu demais, ou de repente há uma enorme incógnita que está travando o ambiente de negócios e de bolsa no país. E nós estamos lá todos os dias com uma prestação de serviços que é dinâmica, que é intensa, que é disciplinada, porque é todo dia, grade ao vivo, das 7h30 às 18h30. Todo dia, das 7h30 às 18h30. Ah, a bolsa está com baixa liquidez, estamos lá. Ah, a bolsa está com alta liquidez, estamos lá também. Qualquer que seja o contexto, a gente vai estar com a nossa casa aberta para receber muito bem quem quer que seja do outro lado. E a TC News, ela já foi TC Rádio no primeiro momento, e a própria evolução para a TC News mostra que o filho cresceu legal, virou um adolescente e já está numa fase adulta, apesar dos 4 anos, que é um horizonte até curto de tempo, na minha forma de enxergar, para uma emissora, mas é uma emissora
que tem ainda, claro, certamente a evoluir, todos os projetos têm, não seria o nosso que não teria, mas tem muito do que se orgulhar ao olhar para trás, de onde nós saímos, e sempre com o amparo, o suporte, o incentivo, o entendimento de que é uma operação relevante por parte do TC. E aí é legal te contar um pouco de como é a minha chegada. Porque eu estava, na época, só para as pessoas entenderem, são duas linhas paralelas que sempre tiveram na minha carreira. A narração esportiva, eu fazia os freelas aqui, experimentava tudo isso que eu te falei de linguagem esportiva. E no paralelo eu sempre tinha um fixo, que invariavelmente era estágio, na época de estudante. Então eu comecei estagiando na Rádio Gazeta, depois eu vou para a TV Globo, eu fico 4 anos por lá. E aí eu volto, enquanto eu fazia freelas aqui em narração esportiva, eu volto para a Rádio Gazeta, não mais como estagiário, mas como gestor dela. Rádio Gazeta, para quem não conhece, é uma emissora, Rádio Gazeta AM, é uma emissora que passou a ser universitária. Então era uma emissora que integrava o seu dia a dia com a faculdade Casper Libero. Como estudante da Casper em jornalismo, eu estagiava nela, depois voltei na condição de coordenador de conteúdo dentro dela. Então foi a primeira experiência com o gerencial, que foi muito importante para esse desafio da TC News anos depois. E fico na Rádio Gazeta durante 3 anos, até que eu chego à conclusão de que a minha curva de aprendizagem tinha batido no teto. Então eu estava muito aberto a novos projetos e estava realmente procurando outras oportunidades. E eu gosto muito daquela máxima: antes feito do que perfeito, desde que seja bem feito. Então, com dignidade, cara, bota pra rodar. Ah, mas fulano vai falar. Legal, mas se você não fizer, ele vai falar também. Então, assim, no fim do dia, separa a vida entre o que você alcança e o que você não alcança, foca no que você alcança e vai pra frente. No mínimo, você vai aprender a fazer aquilo que você se predispôs a fazer sem saber tão bem num primeiro momento, melhor na medida em que você não para de fazer. E aí vem o meu gosto por educação financeira, que eu conheci basicamente em 2018, não foi assim tão cedo, mas também não foi tão tarde. Sim. Em 2018 eu começo a ler sobre educação financeira e aí me vem a sacada de, por que não finanças? Acho que eu vou estudar mais isso aqui. Mas até então eu não vislumbrava trabalhar com jornalismo econômico nem com mercado financeiro. Aí, 2019, final de 19, me vem essa percepção. Estou cansado desse projeto profissional, sou muito grato a ele, mas penso que eu esgotei meu ciclo aqui. Quero outras coisas. Aí me vem a ideia de lançar um podcast chamado Os 10 Mil Deles. O que eram os 10 mil deles? É a ideia de um reality. Eu liguei para o Carlos Castrucci, que é um gestor, CFA, competentíssimo profissional de mercado. Liguei para ele e falei assim: Carlos, pensa aqui comigo. É esse meu amigo de infância que eu citei mais cedo. 25 anos de amizade. Eu liguei pra ele e falei assim: pensa o seguinte, nós vamos criar um podcast, chama Os 10 Mil Deles. É um reality. Eu vou colocar 5 mil, você coloca 5 mil. E a cada semana, a gente conta pro público o que aconteceu com a grana e por que aconteceu isso com a grana. Não só as suas estratégias de alocação, mas todo o cenário que favoreceu essa estratégia ou acabou indo contra ela. Topa? Pô, Léo, topo. E é muito louco, porque o Carlos, quando começou, era um cara super tímido, muito mais contido. Hoje vai entrevistar o chama ele aqui pra você ver, faz umas perguntas pra ele. Super desenrolado, um jogo de cintura enorme, nada como a prática, um pouco daquela conversa que a gente tava tendo. Claro. E aí lançamos o podcast, que nunca foi um sucesso sob o ponto de vista do alcance. Assim, nossa, milhares e milhares de views ou de plays. Né? Não, isso não. Mas foi um sucesso do ponto de vista da realização. Porque era um conteúdo muito bem cuidado e que invariavelmente ouvia pessoas muito relevantes. Nós ouvimos várias vozes legais, entre as quais a do Felipe Pontes, que na época era o diretor do educacional TC School lá no TC. A gente fez uma entrevista com ele num episódio e depois eu fiz uma live no Instagram, ou antes do episódio eu fiz uma live no Instagram. E o Pontes, ele curtiu. Ele chegou pra mim e falou assim: rapaz, eu gostei do jeito que você fez, gostei do jeito que você se preparou, achei legal a maneira como você perguntou, como você estudou. Me conta um pouquinho mais de você. Aí troquei uma ideia com ele e contei. Aí ele falou assim: legal, e você tem experiência em gestão? Eu falei: olha, a minha experiência é em relação ao projeto da Rádio Gazeta, onde eu tô há 3 anos e meio, quase 4 anos. É assim, assim, assado. Sei que tenho muito a aprender. Tem várias coisas que só com desafios maiores é que eu vou poder aprender. Mas eu tenho muita sede para aprender e muito boa intenção. Eu sou muito bem intencionado. Eu quero fazer os gols sempre que possível seja, sem atropelo a quem quer que seja. Ele: pô, legal, isso já é suficiente. Vou te contar. Aqui no TC a gente está estudando o lançamento de um veículo chamado TC Rádio. Essa é a boa notícia. Falei: pô, que legal. E qual que é a má? A má é que a gente não tem ninguém que toque isso. Porque a gente não tem ninguém internamente que saiba um pouco do que é esse dia a dia. E me parece que pelo teu perfil e teu gosto por finanças, você seria ideal. Você não quer que eu te aproxime aqui internamente para você ver a condição, etc? Eu falei: claro, estou aberto. E aí ele me colocou em contato com um profissional na época, que era o diretor da Mover,
que é um sucesso, a Mover como cobertura, como o painel Mover Pro é uma das arestas do guarda-chuva do TC, que do ponto de vista escrito ali, no digital, no mural das notícias, vai trazendo as manchetes de tudo que acontece. Quando alguma coisa muito relevante acontece, sai inclusive com selo de urgente. Legal. E o Guilhermo Parra Bernal, junto à equipe dele, foi idealizando tudo isso e foi construindo o conceito do painel Mover Pro, da Mover, que é a agência de notícias do TC, até hoje de pé. Quem toca hoje é o Luciano Costa. Ele entrou em contato comigo a partir da indicação do Pontes e nós fomos conversando. E aí ele colocou, falou assim, olha, é um projeto chamado TC Rádio, eu vou precisar de um grande braço direito aqui para desenhar todo o conceito e topa conversar ainda mais, porque gostei aqui, num primeiro momento tá bacana. Gostou aí? Não, gostei. No primeiro momento tá bacana também, vamos em frente. E aí o resto é história e há 4 anos eu tô ali, aprendi demais e aprendo todo dia. Não tem nenhuma demagogia no que eu tô te falando. Aprendo como gestor, sobretudo como gestor, que para mim é a parte mais desafiadora. Não tem nada mais difícil e complexo do que lidar com pessoas. É muito difícil lidar com pessoas. Quem fala que é fácil, olha, eu desconfio muito. Eu acho que é absolutamente difícil. Tem técnicas, meios e estratégias que facilitam, mas é difícil. Acho que é bastante difícil. Então aprendo muito como gestor, aprendo muito como um apresentador e aprendo muito como um curioso de mercado financeiro. Sim. E fecho com isso, sabe, Coen? Saiu o IPCA 15 na semana passada. Pô, eu já sei que depois que eu sair do ar, eu vou precisar pegar o release do IBGE, entender direitinho o que é que está em jogo, por que aconteceu isso. Por mais que eu leia a manchete do IPCA naquele momento e consiga traduzir os highlights, eu sei que eu tenho a lição de casa de depois mergulhar no material, como é em relação ao PIB, como foi hoje em relação ao CPI. A gente está gravando essa conversa. Eu nem acompanhei. O CPI veio como? Você viu? O CPI veio em linha com o consenso, o que foi suficiente para o mercado ler que há uma desaceleração da atividade econômica, mas ela não se confunde com recessão. É diferente da sensação que o PPI, que é a inflação ao produtor, despertou ontem. O mercado já ficou mais receoso de que, como a desaceleração dos preços ao produtor foi mais forte, então a desaceleração é mais encorpada no geral da atividade. Será que vem recessão por aí? Ontem havia um pouquinho de brecha para isso. Hoje não. Os mercados, de modo geral, melhoraram o apetite pelo risco. Mas você vê isso. E se você me perguntar, legal, agora aprofunda mais ainda o CPI. Eu vou te dizer, olha, a moradia foi o campo que mais chamou a atenção. É dali que veio o maior dos salgares dos preços. Agora aprofunda um pouquinho mais. Aí eu te conto mais tarde, porque eu vou ler o release. Sim. Eu vou ter que fazer uma leitura panorâmica. No meio do programa não dá pra fazer isso, mas depois do programa é o que me habilita a entender melhor esse dia a dia e a constante na minha caminhada, como é a constante na caminhada de todos. Talvez uns façam mais, outros façam menos, mas todo mundo tem que estudar recorrentemente, porque são muitos conceitos e tem a imprevisibilidade. Pinto um urgente aqui de geopolítica, se você não estiver inteirado, você não vai saber desenrolar no ar. Pinto um urgente de macroeconomia, se você não estudar, você não vai saber desenrolar. Pinta a temporada de balanços, uma empresa da qual você esperava lucro, um prejuízo. Se você não tiver a bagagem, você também não vai saber desenrolar. Então não é ser especialista em tudo, até por isso você tem que ter os comentaristas, mas é você ter uma amplitude na tua comunicação em finanças que te permita transitar por esses diferentes ares, por essas diferentes águas. E você teve que se especializar mais para isso. Demais. Né? Porque, poxa, você fala de várias coisas que um locutor, né, Sim, um jornalista, claro. locutor esportivo, claro. Ou um jornalista que não fosse especializado em mercado financeiro, em macro, economia e tal, não teria bagagem para poder falar sobre isso, né? Então, com certeza. Né, isso com certeza deve ter te ajudado bastante. Você precisou focar bastante nisso. Muito. Né? E me parece que com a humildade de, ao chegar, dizer, eu tenho muito a aprender. Cara, até hoje, eu falo isso, às vezes falo assim, pô, tu tá entendendo de tudo economia. Eu falo, sai daí. Não é assim, entendendo de tudo economia. Duvide de alguém que fala que entende de tudo da economia. Não é assim, porque por mais que você tenha um repertório fantástico, cara, saiu o PIB, você precisa estudar aquele PIB, aquela foto, aqueles números. E são tantas dúvidas que vêm, e isso é a beleza, isso é o fascínio. Então, naturalmente que hoje eu tenho um olhar muito mais treinado para lidar com as notícias econômicas. Isso sem dúvida, é uma evolução, como qualquer profissional que faz todo dia com ênfase, com empenho, com esforço, vai conseguir desenvolver e aperfeiçoar. Mas eu me considero realmente um aprendiz. E aí entra o privilégio do TC. Eu estou o tempo todo dividindo a bancada com gente de muita
muita qualidade. Gente especializada nas mais diferentes classes de ativos. Mas gente que é boa boa, com certeza. Boa lá, gente boa no macro, é boa gente no micro, é boa gente na geopolítica. É gente muito boa nos mais diferentes contextos. Toda vez que a gente faz um papo, eu entendo que você deve sair melhor. Eu saio com certeza melhor. Com certeza. Porque é isso, é um outro olhar. E aí o privilégio de você organizar tudo isso. Pô, o Cohen enxerga assim, o fulano enxerga assado, o ciclano definitivamente não enxerga de nenhum desses dois jeitos. Onde está a verdade? A verdade muitas vezes está no pedacinho da perspectiva de cada um. Quem ganha é o público do outro lado para montar esse quebra-cabeça. Não, e aí quando você me chamar a próxima vez, eu vou... Quando me chamarem, né, a próxima vez eu vou falar... vamos discutir isso junto? Isso! A proposta é essa. Agora essa é a saída, não precisa nem ficar preocupado. Vamos discutir isso junto? Tá na boa. Pô, tem alguma coisa mais honesta do que essa? Não Porque tem gabarito, Cohen? Quando eu te pergunto assim, não tem gabarito. pra onde você acha que o Fed vai na próxima decisão de juros? O Fed é o Banco Central Americano, que é a nave-mãe, né? Todo mundo olha pra lá pra ver pra onde a coisa vai. Pra onde vai? Você não é nem o Powell vai poder afirmar isso. Você vê como ele é sabonete nas entrevistas, né? Ele deixa sempre a porta aberta, decisão é colegiada, data dependência. Então assim, eu não tenho nenhuma pretensão como comunicador, quando eu te pergunto esse tipo de coisa, de você me dizer vai para cá ou vai para lá. E nem formulo a pergunta nesse molde, porque senão eu te deixaria muito vulnerável. Não é assim. O meu interesse é, pô, Léo, hoje a minha probabilidade tá assim por causa disso, disso, disso. E de preferência uma conversa. E do teu lado aí? O comentarista é você. Mas eu, através do que sinto, posso melhorar a maneira como te pergunto. É por aí, é sempre uma horizontal. Léo, uma pessoa que ouviu a gente aqui e gostaria de ser um Léo, o que você diria para essa pessoa? Bom, acho que da mesma maneira que eu coloquei que há vários Cohens, tem o Cohen pai, tem o Cohen marido, tem o Cohen trader, tem o Cohen professor, tem o Cohen autor desse livro que você escreveu, tem vários Cohens. Então, talvez a pergunta fosse, a qual Léo essa pessoa que está nos assistindo está se referindo? É o Léo que ama muito oratória e que gosta muito de se expressar e ajudar os outros a se expressarem? Os dois. Esse Léo, vamos falar dos dois então, gostei. Esse Léo e o Léo comentarista econômico, diretor e âncora no TC News. Na News. Bom, pergunta difícil. Eu te diria que assim... Se fosse fácil, eu não chamava você. Percebi. O desafio é bom. Assim, como orador, eu acho que qualquer pessoa... Penso que o desenvolvimento de qualquer pessoa como oradora parte daquele pressuposto. Sobre o que eu quero falar, qual mensagem eu quero passar, como eu quero ser percebido. Tendo essas respostas, é praticar. Basicamente, a gente não entrou nisso. Mas a minha primeira infância é num quintal do sobrado onde meus pais moravam. Eu descia, depois da escola descia, e eu fazia do quintal um estúdio de televisão. Eu brincava de fazer televisão. E eu passei a minha primeira infância fazendo isso. E os amigos eu em casa, eles eram participantes do game show que eu fazia lá no quintal. Então, sem perceber, enquanto eu brincava, eu estava treinando comunicação, eu estava treinando apresentação, eu estava treinando improviso. O que depois o rádio esportivo me obrigou a fazer, mas como eu já tinha esse espírito do brincar de comunicador, foi mais fácil para mim do que de repente pode ser para outras pessoas. Brinca com a comunicação, sem perder o objetivo, sem perder o que você quer, sem perder o pragmatismo, mas também não se deixando engessar pelo pragmatismo. É um meio termo, é preciso ser humano acima de tudo, se divertir, emocionar, é o que nos diferencia, a emoção. Então penso que esse é o denominador para que através da prática um orador nasça do outro lado. E todos têm condição, com seu estilo, com a sua identidade, com o seu DNA, com a sua marca, com o seu RG aqui, com as suas digitais, de construir uma caminhada como comunicador no seu contexto. E vamos lembrar, comunicação é contexto. Já como jornalista econômico ou como alguém, vou colocar no sentido mais amplo, porque muita gente que está nos ouvindo não necessariamente vislumbra o jornalismo, mas vislumbra uma leitura de mercado mais interessante. Aqui, minha recomendação máxima é, se tem um sinônimo para economia, é psicologia. Então, o que eu mais recomendaria a quem nos ouve nesse instante é abandona no máximo que conseguir os vieses, os preconceitos, as premissas. Mas você quer maior bucha do que falar de política. Se tem uma coisa que faz preço e contrata volatilidade no curto prazo, é Brasília. Sim. Vai falar de Brasília. Eu tô com o chat ali do YouTube o tempo todo na minha cara. Acontece um fato. Às vezes você vai narrar um fato. Já aconteceu assim, o Haddad, alguma autoridade entrou, acho que era o Haddad, falando assim, o Brasil está surpreendendo positivamente na atividade, no PIB e na renda média. Né? Isso está melhor do que se imaginava. Ele terminou de falar, quando volta para mim, eu falo assim, vejam só, o ministro da Fazenda está argumentando,
que a atividade está melhor do que imaginado, e que a renda média está mais forte do que a imaginada, que o desemprego está melhor do que aquilo que foi pensado. Na mesma hora, puxa saco! Imagina a quantidade. Puxa saco do governo. Mas pera lá, eu tô sintetizando o que o Haddad acabou de falar. Nem significa que eu concorde com ele. Embora eu concorde, porque são os dados. Os dados estão dizendo isso. Mas os dados são manipulados. Bom, neste debate eu não posso entrar, porque eu não posso provar que eles são manipulados. Mas aí eu sempre provoco a audiência. Se fossem do governo que você admira, aí você acreditaria nos dados? Quando esses mesmos dados saíam no governo anterior, você acreditava? É difícil, né, para o ser humano não criar viés. Pois é. E ainda mais num país de polarização cristalizada, que não é uma situação tão diferente de outros países, em que a política virou um fla-flu daqueles insuportáveis. Mas eis um desafio nobre que a gente tem ao falar de investimento e alocação de recursos. Qual que é o pressuposto do mercado? A melhor e mais eficaz alocação de capital, para minimizar as perdas e maximizar os lucros. Essa é a premissa de qualquer investidor, de qualquer trader, seja no curto prazo, seja no médio prazo, seja no longo prazo. Basicamente é isso. Ah, mas se o cara quiser especular, bom, no curto prazo ele pode especular. A especulação, inclusive, assegura liquidez para as negociações. É claro que tudo é uma questão de dosagem, remédio e veneno, a diferença é dose. Mas assim, todas as opções, elas podem acontecer com o seu devido risco embutido, risco versus retorno, tudo aquilo que a gente sabe. Mas esse é o pressuposto do mercado, esse é o pressuposto de uma mente adequada na minha forma de enxergar de um investidor e de um trader. Ora, se é esse o pressuposto, e é o que nos pauta na TC News, eu não posso tratar a política como paixão, eu não posso tratar a política como uma série de preferências e de vieses na hora de eu falar do político A do lado A e do político B do lado B. Eu preciso tratar o fenômeno política como aquele que contrata uma série de ingredientes e variáveis que contribuem para um cenário A ou B. E ao destrinchar isso com clareza, a decisão do investidor do outro lado é muito melhor amparada, é muito melhor suportada por ele. E é esse o nosso objetivo. De modo que se alguém quiser interpretar que tem alguma menção mais carinhosa para um lado e menos carinhosa para o outro, isso é a parte que eu não alcanço. O que eu alcanço e asseguro, como todos os profissionais ali, é que a gente faça essa distinção, coloque a comunicação no sentido mais genuíno para que o investidor possa tomar a decisão do outro lado. Então repare que para responder a tua pergunta, eu tive que dar esse passo para trás, pegando o exemplo da política para dizer, se alguém quer uma leitura de mercado mais equilibrada, mais assertiva e mais eficiente para tomar melhores decisões, necessariamente essa pessoa vai precisar separar o raciocínio passional, que muitas vezes virou sinônimo da política, e o raciocínio pragmático, frio e sereno, que tem que ser os pressupostos de um bom investidor e de um bom trader, para ele não cair numa narrativa. É preciso separar os fatos dos ruídos. Essa é a missão da TC News todo dia. Não é fácil. O debate público tem uma série de artimanhas, mas é o que a gente humildemente busca entregar todo dia. Eu, quando contribuo, por mais que eu tenha a minha preferência política, como todo mundo tem, eu não emito opinião. Eu só falo, não sei o que, porque o Lula tá falando isso, aquilo, o Haddad isso, ou o Bolsonaro isso. Eu falo, como você falou, o que eles falaram, ou qual é a política, a forma deles de agir, mas eu não falo que é uma forma ruim ou uma forma boa. Eu falo, não, o mercado tá achando isso. Esse é o retorno, a repercussão do mercado. Os preços estão dizendo isso aqui. Justamente. Agora, não posso falar, mesmo porque se eu falar, não vou mais ser chamado, né? Se eu ficar na hora criticando um ou outro, não vou mais ser chamado. E o objetivo não é esse, acredito eu. Eu dar a minha visão sobre o que está acontecendo naquele momento, como você falou, fato, não ruído. Faz muito sentido. Vamos um pouco para frente, e uma pergunta que eu sempre faço aqui, e com você não vai ser diferente, e eu acho que é legal nesse momento do público até te conhecer um pouco mais nesse sentido. Claro. Suponhamos que os anos passaram, Léo, tá arrebentando, ficou entre os 10, entre os 3, primeiro lugar no jornalismo econômico, o cara tá bombando cada vez melhor, né? Dono do TC e de que aparecer mais, de projetos melhores ainda para você na sua vida. E aí, hoje é o dia que o Léo tá fazendo 99 anos. Uau! Aí você imagina o Léo lá na frente, com 99 anos, tá lá o Léo, tudo que ele conquistou, tudo que ele construiu. E aí você faz uma festa, você chama os seus melhores amigos, você chama as pessoas que contribuíram mais para a sua vida e te ajudaram, e pessoas que você também ajudou elas, seja diretamente, ou seja aquelas pessoas que você mencionou que você nem conhece, mas que você impactou a vida delas de alguma forma, porque com certeza o que você fala, tem gente que tá lá todo dia para te ouvir e se inspira em você.
E aí você senta, tá um pouco cansado, 99 anos, né? Senta lá e as pessoas vão lá te cumprimentar, te dar parabéns, parabenizar. E na fila, as pessoas fazem uma fila para te cumprimentar. E durante a fila, as pessoas conversam e conversam sobre você. E cada uma tem na hora uma necessidade que sai de dentro delas de falar o que elas falam, o que elas pensam sobre você, quem você foi na vida delas. E eu queria te perguntar, o que essas pessoas estariam falando no dia dos seus 99 anos sobre o Léo? É uma pergunta tão desafiadora e até emocionante, porque ela é uma utopia, e essa é a graça da pergunta, porque é como se eu entrasse na cabeça das pessoas e vislumbrasse o que elas vão perceber ali de mim, né? Como eu toquei na vida delas. Então é um desafio enorme responder a isso. Nunca pensei em qualquer coisa parecida. Estar na sua cadeira de entrevistador é muito mais o meu dia a dia. E eu não sei te responder. O que eu sei é dizer o que eu gostaria que essas pessoas elas enxergassem e percebessem em mim. Cara, você não vai agradar todo mundo. Você também não vai decepcionar todo mundo, espero. Mas se as pessoas, de um modo geral, tendo concordado ou não com as minhas atitudes e com as decisões que eu tomei, se elas perceberem que o que me norteou o tempo todo foram princípios e valores muito corretos de lealdade, de justiça, de equilíbrio, para mim isso já seria um grande troféu. E muitas vezes as pessoas elas têm acesso a 2 ou 3 árvores, elas não têm acesso à floresta. Só quem toma a decisão tem acesso à floresta. Por isso é uma assimetria enorme entre uma decisão que alguém toma e a percepção da decisão que um terceiro tem a respeito dela. Mas a despeito de concordar ou discordar, se houver essa percepção, não precisa falar do comunicador, do professor de oratória, mas se do ponto de vista humano, ainda que tenha havido alguma discordância, a pessoa ali como minha observadora falou, pô, esse cara ele tomou as atitudes tal, buscando aquele princípio ali. E com esse princípio eu me identifico, porque na sua pureza a gente está falando de questões muito positivas aqui, como eu citei, lealdade, justiça e tal. Isso para mim já seria um grande troféu. Eu o tempo todo me pergunto qual a missão de cada um na Terra. E certamente, o Coen, se você consegue cativar um pouco quem está do teu lado, não necessariamente pelo profissional que você é, mas por algum valor humano que você é capaz de despertar nessa pessoa, cara, eu já acho que é um caminho e tanto. Os troféus, eles envaidecem, eles te deixam felizes, não são aquilo que me norteia. Não são aquilo que mais me motiva. Mesmo, tô falando genuinamente. Os troféus vieram, os prêmios, as premiações vieram e me deixaram muito feliz, orgulhosíssimo dessas conquistas. Mas não é em função delas que eu norteio a minha caminhada. Vou te dizer quais são as coisas que mais me emocionam no dia a dia. Quando o ouvinte me acha lá no Instagram, no @LeoLevati, e escreve assim, caraca, a cobertura de hoje foi campeã demais. Eu consegui tomar uma decisão melhor. Eu consegui ser mais ágil. Pô, ali eu senti que eu cumpri a minha missão. Não é porque eu sou um bom comunicador ou um mau comunicador. Não é porque eu consegui fazer tal coisa ou outra coisa. É porque na minha missão, a missão que eu tinha para cumprir, eu consegui cumprir. O resultado que eu precisava entregar, eu consegui entregar. E transformou o ouvinte do outro lado. Isso para mim basta. Porque a missão, como mentor de oratória, é um raciocínio parecido. O meu troféu não é você falar assim, pô, você é um ótimo professor de oratória. Isso eu vou adorar ouvir, porque qual ser humano não vai gostar de ouvir isso? Mas o que vai ser o meu troféu é você chegar nesse microfone, desempenhar a melhor comunicação que você pode nas condições que você tem, tendo tido em mim um apoio para isso, tendo tido em mim alguém que te ajudou a chegar lá. Isso me deixa muito feliz. Isso muda o jogo para mim. E quando eu olho para a dimensão humana, por isso que eu fugi do orador, do apresentador, quando eu penso no sentido mais abstrato, é isso. Se eu conseguir ajudar algumas pessoas a deixarem o raciocínio mais alinhado a quem elas são, aos princípios que elas buscam, aos valores que elas buscam, tirando algumas armadilhas da vida delas através das conversas, do trânsito profissional, pessoal, familiar, afetivo, eu já me sinto muito satisfeito, porque é a pessoas que fizeram isso comigo que eu sou mais grato. Quando eu olho para esses 30 anos, as pessoas que eu mais tenho comigo são pessoas que me aperfeiçoaram como ser humano. Pessoas que tiveram o carinho e o cuidado, o amor de falar, Léo, eu iria por aqui. Pô, Léo, você tá fazendo a comunicação desse jeito, mas você já parou para pensar que isso aqui pode despertar tal sentimento? Por que não ir por aqui?
Pô, faz sentido. Então, na dimensão profissional, pessoal, afetiva, familiar ou qualquer que seja, quando alguém do meu lado vai lá e me aperfeiçoa através de uma boa comunicação, de um diálogo, isso mexe muito comigo e me torna melhor. Se eu conseguir fazer a mesma coisa com quem me cerca, eu estarei realizado aos 99 anos. Caramba, cara, puta, né? Tá vendo? Não dá, cara, isso aí não dá, cara. Imagina, que isso, cara, tá doido, cara, putz. Pô, mas você, é quase uma terapia isso aqui, é o divã do Coen, meu, porque... É surreal, cara. Não, muito e quando legal. você falou agora, o exemplo que você deu da floresta, né, de você, a pessoa enxerga uma coisa, mas existe uma coisa muito maior. Sim. E da assimetria do julgamento. Pô, total. Porque é muito assim, as pessoas hoje, todo mundo julga todo mundo. É. E as pessoas não estão... Todo mundo julga a gente. Isso. Mas ninguém tá no nosso lugar, ninguém sabe o que a gente sente, o que a gente pensa. E tem uma assimetria realmente enorme. Nunca pensei a ligação das... Que eu penso assimetria o quê? É de risco-retorno, né? Assimetria o quê? É um ganho, tem que ser uma assimetria positiva. Tem que ter um ganho grande para uma perda pequena, né? É isso. Essa é a assimetria do trader. É. Mas a assimetria da vida, eu acho que nesse caso de julgamento faz muito sentido, como você falou, cara, porque existe uma assimetria muito grande. A pessoa pensa de uma forma muito pequena versus o universo que tem por trás de tudo, né? Como das suas decisões você vai tomar. É surreal. E te complementando, você transita muito pela Faria Lima. Autoexplicativo. É um pouco do teu mundo quando você tá por São Paulo. Você nem precisa responder, só reflete comigo. Quantas pessoas você não conhece que são ricas, prósperas, de largo patrimônio e vazias, solitárias? Muitas vezes, pessoas que estão sem um propósito efetivo. É o dinheiro pelo dinheiro. Eu não estou aqui sendo paladino da justiça ou um entrevistado moral. Não estou aqui para passar lição de vida para ninguém. Acho, inclusive, isso bastante cansativo. Mas eu não deixo de ter a oportunidade de lançar a reflexão. Quando eu falo do valor humano, é isso que eu estou dizendo. Assim... Por mais carros, helicópteros, navios e casas que você tenha acumulado ao longo da vida, nada substitui você ter pessoas em que pode confiar, você ter experimentado o real sabor do amor na tua vida, você ter poucas pessoas, mas pessoas que te deixam à vontade, com as quais você não precisa pensar tanto nas palavras, porque você pode ser você na plenitude de quem você é. O que substitui isso? E a Faria Lima, ela produz para mim esse antagonismo da maneira mais explícita que eu já vi, porque eu não venho de um ambiente Faria Lima. Eu transitei pelo jornalismo em vários outros espaços que definitivamente não são os espaços mais prósperos como os da Faria Lima. E na Faria Lima esse contraste ele fica muito claro. Eu vejo pessoas muito bem realizadas. É claro que isso eu não quero aqui alimentar um estereótipo, não posso generalizar nessa maneira, toda generalização vai fracassar. Mas não é incomum ver pessoas que têm muito, mas que sentem pouco. Pessoas que têm bastante patrimônio, recursos financeiros, condições de fazer o que querem, mas têm pouca liberdade para fazer, porque estão muito amarradas nessa lógica meio corrida, sabe quando fica girando ali, o rato fica girando naquela galinha dele? Estão muito amarradas nessa lógica e acabam não conseguindo espaço e não constroem vínculos genuinamente com valor humano ali muito agregado para dividir o dia a dia, etc. Então é um outro jeito de complementar um pouco do que eu estimo lá nos meus 99 anos. Eu quero muito isso e tento construir isso de maneira muito humilde, sabendo que ninguém é dono da verdade, Coen. Isso pra mim também passa por uma humildade que eu me cobro todo dia. Cara, não tem jeito, eu vou colocar essa garrafa aqui e você vai vê-la de um jeito, eu vou ver de outro jeito. Tem coisas que não se negociam. É uma garrafa e tem água aqui dentro. Isso a gente não negocia. Mas aí, todo o resto é negociável. O ângulo, a maneira como a luz está incidindo, o que você vê do rótulo aqui, que é o que eu não vejo, enquanto o que eu vejo aqui você não vê. Pô, que coisa mais bonita, nem sempre fácil, ao contrário, muitas vezes complexa, mas que coisa mais bonita da gente construir junto o sentido disso aqui? É uma construção que passa a ser nossa e que a gente leva para outras pessoas. É um pouco disso. Eu ia até citar alguns nomes de pessoas assim, como ele falou, mas vou deixar para uma próxima oportunidade aqui. Eu vou deixar a última pergunta para o final, que eu iria fazer agora, mas eu acho que o final vai ser mais legal. Então, olha só, antes disso. Queria saber, projetos, o que está rolando?
Legal. Então, na News a gente está focado em continuar expandindo e continuar se posicionando como uma prestação de serviços que busca ser a mais intensa, a mais dinâmica, a mais divertida, por que não? A nossa linguagem é uma linguagem séria quando precisa ser, mas não sisuda. E é uma linguagem leve quando pode ser, mas não irresponsável. Então a gente transita. Tem gente que vai gostar mais, tem gente que vai se identificar mais com uma linguagem jornalisticamente clássica. É do jeito, cada um tem um estilo. Mas a gente tem ampliado cada vez mais o público e o mais bonito da News, News antes de TC Rádio, todo o nosso crescimento é orgânico. Todo o nosso crescimento é orgânico. Quando você entrar na nossa live e você vir ali o número de simultâneos, acredite no que eu estou te falando. O nosso crescimento é pelo carinho, pelo respeito e pelo comprometimento que o público tem conosco, porque, quero acreditar, o público também sente o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso comprometimento perante o público, perante eles. Então eles pegam o link, eles jogam, eles compartilham. Pô, você já conhece a cobertura? Então, uma coisa que a gente tem como um oceano azul, apesar dele ser limitado, a gente não está falando de um país que vive Bolsa de Valores. De norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. Longe disso. Nesse sentido, todos nós, como sociedade, temos um grande mar azul. O jogo do tigrinho tem mais liquidez e cativa muito mais as pessoas do que a bolsa. O que até desperta uma reflexão aqui de estética. A bolsa é muito mais difícil de se transitar, é muito mais difícil de te acolher do que o jogo do tigrinho, que é muito mais intuitivo, ele é muito mais friendly, amigável, ele te abraça muito mais. Essa é uma autocrítica que nós precisamos fazer e a TC News ela tem essa busca de como é que a gente torna o ambiente da bolsa, que parece tão assustador, indecifrável, enigmático, uma coisa muito mais digerível, uma coisa muito mais acolhedora, uma coisa muito mais que te abraça. Então esse é um dos nossos objetivos. Mas para não ser digressivo, para amarrar bem, então a gente enxerga um grande horizonte para fazer com que mais pessoas que vivem bolsa, que vivem mercado financeiro, que vivem finanças, nos conheçam. E ao nos conhecer, isso aumente a nossa relevância na medida em que aumenta a audiência, alcance, abrangência. Este é um ponto. E um outro ponto toca nessa educação financeira. Desbravar novos públicos. Trazer a educação financeira para que mais pessoas se sintam habilitadas, inclusive para compreender a nossa jornada, para compreender a nossa cobertura. E eu fecho com isso aqui. É uma provocação boa para todo mundo pensar. Por mais didático que eu seja, para não ficar uma coisa chata e excessivamente professoral, por mais didático que eu seja, quando sai um IPCA, eu vou fazer de um jeito que eu correlacione por que a curva de juros se comporta de uma tal maneira a partir do IPCA, portanto da inflação que saiu. Mas é claro que há um pressuposto de que do outro lado a pessoa tenha mínimas noções do que é o IPCA e do que é a curva de juros. Então, por mais que eu seja didático, se a pessoa não tiver ideia do que é o IPCA e menos ainda do que é a curva de juros, já é um conteúdo muito mais difícil de ser consumido. E isso é algo que de um lado pode desanimar, mas eu prefiro ver o outro lado, que é entusiasmar. Quer dizer, que Brasil eu quero? Eu quero tantos Brasis, mas um dos Brasis que eu quero é o Brasil em que boa parte da população entenda o que é um IPCA e entenda como é que isso impacta a curva de juros e como a curva de juros impacta os rumos da Selic. O dia que a gente atingir esse Brasil, independente da preferência política e ideológica de quem está nos ouvindo, você compreender esses mecanismos e um pouco de como eles se comportam, já me deixaria muito mais feliz também como comunicador. Portanto, o projeto é isso, é a expansão da News, é maior abrangência, é maior alcance e, através da educação financeira, uma preparação maior do nosso público para consumir a nossa prestação de serviços. Bom, vou te dar de presente, como eu sempre faço aqui. Coisa boa. Ó, A Vida Não Tem Simulador. Meu livro. Que legal. Em todas as livrarias mais próximas de você e na Amazon também, online. Manda ver. Vale a pena. Me dá o feedback depois. E me dá o feedback depois. O que você achou? Se eu puder adiantar o feedback, eu já sei que eu vou gostar, mas claro que vou ler, prestigiar e te dou um retorno. Vou ficar muito feliz. Vou te fazer a última pergunta aqui. Tá bom? Porque em geral não faço agora, mas para você faz sentido fazer agora. Seguinte. A gente foi no tempo lá no futuro. E agora eu vou no futuro também, mas não tanto. Imagina que o Brasil cresceu muito, prosperou muito e o mercado financeiro cresceu muito. E é lançado um treinamento que é uma faculdade, uma universidade, uma pós-graduação, uma graduação, uma coisa muito importante para a pessoa, para entrar no mercado de trabalho ou ganhar mais, crescer no trabalho, que envolve oratória. Olha só. E alguma coisa que a pessoa queira, que pode ser mercado financeiro, pode ser esporte,
pode ser palestrar, pode ser se comunicar com a família, como você falou, que tem a ver também, comunicar com você mesmo, nunca tinha pensado nisso, e assim por diante. E para dar início a essa graduação, você, Léo, é chamado. Léo Levati é chamado para lá. E aí tem uma abertura, você é chamado na hora, você entra num palco, você nem sabe, maior auditório aqui de São Paulo, você do Brasil, você abre as cortinas e você vê muita gente. E a maioria é jovem, início de carreira, que você sabe naquele momento que a mensagem que você passar para essas pessoas jovens vão impactar a vida deles naquele momento, vão impactar toda a graduação que eles fizerem, que vai ficar guardado na cabeça deles e vai impactar eles pro resto da vida. Eles sempre vão lembrar do que o Léo falou na frente. E aí eu queria agora que você mandasse essa mensagem para essas pessoas, pode falar para a câmera se você quiser, como se as pessoas estivessem ali, com toda a sua oratória que o Léo iria inspirar as pessoas daquele jeito que ele faz quando ele quer pegar e bater aqui nas pessoas no coração. Por favor. E você sabe que a palavra tem poder, então na medida em que você foi descrevendo, eu fui imaginando e, portanto, aconteceu. Está acontecendo. Está acontecendo. Isso é fantástico. Eu penso que o que eu diria para essas pessoas, para essa plateia lotada, é que certamente o que deslocou cada uma daquelas pessoas para aquele palco, para aquele ambiente, para aquele auditório, é a vontade genuína de contribuir com o Brasil, de transformar o país. Alguns vão pensar nesse caminho através de uma estratégia A, outras na B, outras na C, mas eu não quero acreditar que esse auditório esteja lotado neste instante sem que as pessoas que nele estão não tenham a vontade genuína de contribuir, de transformar o Brasil. O que eu proporia de reflexão nesse auditório lotado é: fantástico que você tenha a intenção de transformar o Brasil. Então vamos assumir a premissa de que a gente está aqui para se doar para o outro, para a gente prestar algum serviço, para a gente basicamente doar o nosso tempo, a nossa energia para alguém em função de algo maior. E aí, naturalmente, eu ia convidar as pessoas a refletirem sobre o propósito delas e em que medida o propósito delas não guarda alguma relação com frentes em que a gente possa evoluir em termos de país. E aqui eu não estou necessariamente falando, de novo, de um projeto político, embora uma coisa costume estar associada à outra. Eu estou falando na maneira como cada ser humano tem de transformar a realidade que o cerca. E eu acredito muito nesse poder. Cohen, eu acredito demais nesse poder. O quanto que as pessoas que estão comigo no dia a dia podem ser por mim transformadas se a gente conseguir praticar, de acordo com os nossos princípios e com os nossos valores, tudo aquilo que guarda coerência com isso. Então, certamente eu começaria assim, uma reflexão para convidar todo mundo a enxergar em si qual o seu propósito, quais os seus princípios, quais os seus valores e como é que isso se harmoniza com o país que a gente quer, e o país que a gente quer é um país melhor. E se todo mundo transformar a realidade que cerca todo mundo, a gente, quando vê, se depara com uma realidade completamente outra. Se eu pudesse inspirar, e aí através de storytelling, cativar o público nessa direção, eu sairia... assim, logo no começo, né, no discurso, eu sairia no começo do discurso já bastante motivado, impulsionado, inspirado para continuar a conversa. Seria um privilégio, quem sabe, pode acontecer. Com certeza, as palavras têm poder. Bom, tive o prazer de conversar aqui com um cara que é uma inspiração para o Brasil, uma inspiração para mim. Léo, muito obrigado. Eu vou botar as redes sociais dele aqui para vocês seguirem, tá bom? Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Parabenizo muito você pelo seu trabalho. Você, cara, tem um futuro aí brilhante, brilhante, brilhante. Você inspira as pessoas, você me inspira, você mostra que o mercado financeiro, que muitas vezes é estressante, é sinônimo de coisas negativas, ele pode também ser muito positivo e trazer alegria para todo mundo que está acompanhando ele no dia a dia. E você, com certeza, é uma pessoa que contribui para que isso aconteça. Parabéns, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui, Cohen. Muito sucesso, ainda mais sucesso para você. Obrigado. Tudo que você desejou aqui para mim, eu te devolvo em dobro. Obrigado. E quero o melhor também para o público. Espero que a gente possa ter, através da troca que construímos aqui, inspirado, cativado, empurrado o nosso público para cima dos seus objetivos, dos seus desafios. Vou ler o livro com muito carinho e admiro
admiração que eu já tenho por você, pelo teu trabalho, só ficou maior. Obrigado pela maneira como você me acolheu aqui. Foi quase uma estreia. É muito difícil eu estar do lado de cada cadeira, mas considero que eu aprendi bastante. Que bom, até a próxima. Valeu, obrigado.